Muito bem, muito bem. Estamos aqui ao vivo mais uma vez, mais uma semana. Começando o seu antidepressivo semanal, sideral, sensacional, que é esse podcast Irmãos Caverna. Hoje com a presença dele, o nosso padrinho, o meu irmão quase gêmeo, Gustavo Abadir. Opa, como é que vamos? Quase Tudo gêmeo, bem. sacanagem. Mas eu te falei, um dia minha esposa tava vendo vídeo seu, né, no YouTube. O meu filho falou, papai. Eu falei, Olha aí. caraca, putz. E aí, tio Mordecai, como é que vocês estão? Ih, rapaz, tá bem baixo aí, não tô ouvindo nada. Putz, como é que fala? Tá alto, só que tá chiado pra caramba. Justo, isso é todo episódio desse microfone desses dois dá problema. É um som metalizado, assim, tá? Estão Tá parecendo o Darth metalizado, tá Vader. distorcido. Isso. É. Mas vamos aqui. Então, gente, ó. Muito obrigado pela presença de todos que já estão aí. Django Livre, Matheus, João Marcos, Wayne John. Gustavo, você já viu um nome pior do que esse? Wayne John. É o Andy John. Mas é um queridão nosso, amigão. Que bom. Tá melhor agora? Tá melhor. Pera aqui. Então, gente, hoje estamos aqui para falar com o nosso amigo Gustavo sobre a Fraternidade Homens de São José. Se você que está me ouvindo aí já, primeiro, percebeu que, olha, tudo neste mundo coopera para você ser um sojado, fraco, boiola, para você não ser homem de verdade. E segundo, você não quer seguir ou está cansado de seguir, né? Essas páginas aí de masculinidade utópica, tipo Furo Travecão ou coisas parecidas, você precisa conhecer a Fraternidade São José. Né? Vou deixar o Gustavo apresentar melhor, mas já quero iniciar falando do seguinte. Eu sei que você que está me ouvindo já tem aí algumas desculpas prontas na cabeça. Eu não tenho dinheiro, e parará. Não precisa se preocupar com isso, porque o Gustavo ele faz as transmissões ao vivo no YouTube e depois retira para botar na comunidade. Então, se você não tem grana para assinar agora, você precisa acompanhar as transmissões da Fraternidade que acontecem no YouTube, lá no canal do Gustavo, toda segunda-feira, 10 da noite. Por que 10 da noite? Porque ele quer que você ouça primeiro Irmãos Caverna 8h30 e depois pule pro canal dele às 10. Exatamente. Então você não tem desculpa para ouvir. E sim, eu estou falando com vocês, Tião e Mordecai, porque eu sei que você não ouve. Se você sabe, então tá certo. Então vocês estão pegando na cara e ouçam. Mas é isso aí, Gustavo. Apresenta, Então, fala mais aí do seu projeto. Vamos falar sobre esse assunto aí. maravilha. Então, bom, gente, primeiro assim, eu fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês e para mim sempre uma honra, né? Então, a Fraternidade Homens de São José é uma proposta de formação, né, masculina. Alô? E Tô ouvindo direito, pode falar. tá bem. Formação masculina desde uma perspectiva cristã, católica. E a ideia é que seja uma jornada de formação, né, para caminhar com os homens que realmente querem ter na sua vida formados Jesus Cristo. E Jesus Cristo é um modelo, né? Eu tenho dito nas aulas que Jesus Cristo é um modelo, né, central. Mas Jesus Cristo não foi casado, não foi marido e nem pai. São José foi, né? Então a gente pega o exemplo de São José, que foi pai de Jesus, e nos aplicamos a crescer na fé. Eu tô com os guris aqui, só um pouquinho. Peraí.
Pra você ver aqui que o rapaz não tá só ensinando de boca. Ele vive o que ele fala. Porque, olha, esse homem aí, esse cara é pai. Já são 6 na conta. E eu estou no caminho. Já está o quarto a caminho aqui. A quarta, né? Quer dizer, a terceira, enfim, quarto filho. 4 rebentos. Pronto, não, ele tava. Tá, o 05 tá aqui. Aham. Cortando, ele tá picotando todo um negócio aqui. Nossa. Não é só os meus filhos que picota tudo que vê pela frente, não, graças a Deus. Não, capaz, rapaz, é um esporte favorito. Aqui o escritório tava limpinho. O cara, ele picotou o desenho dos irmãos, picotou um monte de coisa. Aham. Ah, isso aqui tá virado num lixo, velho. Ai, ai. Então, Continua. cara, então é o seguinte, a ideia então é caminhar com homens, né, que queiram realmente ser como Jesus, ser como São José e aprender com o exemplo deles, né, imitá-los, porque a gente percebe, vocês aqui no podcast vocês já falaram bastante sobre isso, e eu percebo que existe uma visão bastante torta a respeito de masculinidade, né? Uma coisa que ou geralmente é aquela coisa grosseira da montanha de músculos e que acha que aquilo ali é o padrão, ou é aquela coisa tipo Peaky Blinders, assim, sabe? Que é uma galera muito estranha, né? Mas assim, conteúdo, né? Caminhada com Deus, vida familiar consistente, é zero. Uhum. Né? Então, eu acho que esses estereótipos metrosexual, montanha de músculos, gangsterzinho de merda, não é a nossa praia. Tanto é verdade que é o seguinte, eu pus um monte de condições para o pessoal. Então, geralmente, assim, quando eu abri as inscrições, e assim, acontecem aulas uma vez na semana, ao vivo, né? E ninguém vai dizer, eu não posso assistir, eu não posso pagar. Cara, assim, não tem dinheiro, fica ligado aí no meu YouTube, lá no meu Instagram, que eu aviso antes, né? E pode ouvir pelo menos, né? Uhum. E, então, assim, eu pus um monte de senão. Então, por exemplo, o camarada, a esposa quer dar de presente pro marido. Negativo. Não vai rolar. Aí eu só quero o cara comprometido. Senão eu não vou perder tempo com esse negócio. Então, as esposas e as amadas irmãs e coisa e tal, sinto muito, mas não vai rolar. Não entra mulheres na fraternidade também, então é exclusivamente para homens. É porque o cara quer crescer em Cristo. E lá nós vamos tratar de questões graves, de questões importantes para a vida de um homem, que é ser santo, marido e pai. Esse é o ponto principal da coisa. Então, essa é a fraternidade. Quem tiver interessado, o link está lá no meu Instagram, né, e só chegar lá. E as inscrições por enquanto estão fechadas, né? E vão reabrir dia 19, certo? Dia 19. Excepcionalmente hoje, que eu estou aqui com vocês agora, tá? O link está lá. Quem quiser entrar, pode entrar. Opa, olha só. Exclusividade do podcast Mãos Caverna. Exatamente. Maravilha. E cara, olha, sinceramente, eu tenho acompanhado, não estou conseguindo acompanhar ao vivo, mas naquele aplicativo lá do Hotmart, né, que você consegue baixar, eu ouvi offline. Isso. E eu consigo ir ouvindo, que eu vou ouvindo no trabalho e tal, então vou conseguindo acompanhar. Tá sendo muito bom, cara, muito bom mesmo, porque é o que você falou, tipo assim, é o que tá faltando, e o que eu vejo que a galera tá perdida nesse meio, porque eles identificaram o problema, né? Eu sinto que o pessoal já identificou o problema da falta de masculinidade, aquela velha história do, essa galera cresceu sem pai, eles não têm referência, né? Tipo, eu lembro de o pessoal aí, né, também faz podcast, fala muito disso, tipo assim, a galera vem me perguntar coisas assim, como chegar na garota e tal, assim, cara, isso era pra você perguntar pro seu pai, entendeu? E o cara tá perguntando pra mim, outro cara jovem. Só que na hora de oferecer solução, cai nesse problema, entendeu?
Ou o cara vai te oferecer ser o Ken da Barbie, ou vai oferecer ser o cara do meme do Chad lá, o cara todo fortão, como se, né? Sim. Como se, vou fazer, cara, como eu sempre falei aqui. É claro, até eu falei sobre isso conversando com um amigo meu que me perguntou por que eu tava, tipo, implicando, né, com o cara do Fruto e Tradição. Que eu falei assim, cara, você virar a tal da montanha de músculos é legal. Só que o benefício disso é simplesmente você ter músculos, tá ligado? É um benefício corporal. Sim. Você tentar vincular, tipo, nossa, se você fizer academia, você vai se elevar espiritualmente. Pô, balela, cara. Mentira. Não, sem dúvida. Entendeu? Tipo assim, é igual o pessoal NoFap. A galera NoFap não é um problema em si. Claro que é bom você parar de masturbar. É fundamental. Só que parece que o pessoal acha que se você parar de se masturbar, você vai, putz, levitar, né? Tipo assim, no... assim, não, cara, olha só. O efeito, o benefício de parar de se masturbar é parar de se masturbar. Entendeu? Então é isso. Então não tem que ficar elaborando demais. Tem que cada coisa estar em seu lugar. E o bom aqui, o exemplo, o fato de você ter escolhido ser uma comunidade baseada em São José é que ele é o exemplo perfeito desse ideal aí, entendeu? Que é o cara que ele é presente com o pai, presente com o marido, etc e tal, só que ao mesmo tempo ele é silencioso, né? Que São José ele não tem uma palavra dele registrada nas escrituras. Então, e ao mesmo tempo você tem, como eu já ouvi você falando naquelas lives de preparação, né, que você fez, eu lembro que você reforçava muito isso, que não tem nenhuma palavra de São José registrada nas escrituras, só que tem muitas ações, e ações efetivas, decisivas e tomadas assim, no momento certo. Assim, o anjo falou, levanta e sai, vai pro Egito, porque senão vou matar o filho. Ele levantou, pegou a mulher e o filho e pum, foi. Entendeu? Assim, isso é muito importante. Tem uma economia, né? São José é uma figura interessante, porque ele tem uma economia enorme nas palavras, assim. Então, nós vamos ser julgados por aquilo que falamos e aquilo da forma como agimos. Mas São José não vai ter esse problema, é só porque ele agir. Né? O silêncio dele é muito importante. E para nós é porque, assim, o problema da gente falar demais é que a gente não consegue discernir a vontade de Deus através da oração e da leitura da Escritura. A gente está falando, a gente quer expressar, a gente quer, sabe? Eu conheço uns caras, assim, que se amarrar as mãos, o cara não fala, e se amarrar a boca, o cara explode. Né? Porque, assim, assim, falar. Só que é o seguinte, Deus está vendo, né? Deus está vendo, e Deus vai julgar tudo isso que a gente fala. O problema, viu, Cavana, é que é o seguinte, existe uma galera muito empolgada em falar e não agir. Sim. Então, eu estava conversando com a Camila agora há pouco, né? A gente estava conversando, a gente recebe muita pergunta de gente pedindo ajuda, muito casal e tal. E tem um tipo de pergunta, por exemplo, que me deixou intrigado, né? Que é justamente o seguinte, a mulher está falando que o casamento dela, tá, está frio sexualmente. Tá? Só que o problema é o seguinte, o problema não é, geralmente eu penso assim, bom, deve ser porque a mulher é frígida, né? Pode pensar assim. Não, cara. É a mulher dizendo o que eu posso fazer para apimentar a relação, porque o meu marido é uma boa pessoa, mas ele não me procura. Pois é. Cara, é o básico. É o básico. Procriar é o básico, sabe? Mas o básico não tá. É aquilo que quando tu começou a falar assim, aquela masculinidade, né, ser sojado. É exatamente isso. Pois sabe? É, cara. É um troço assim, cara, não, o básico. E a Camila assim, Gustavo, não, eu recebo muita mulher assim, que o marido não a procura. Assim, cara, como é que pode, né, cara? Como é que não procura, meu? O que tá acontecendo com esse cara? E aí que tá.
aí que a gente quer, que eu quero, justamente que eu quero chegar. A ideia da fraternidade não é só ser um grupinho de Hotmart, uma comunidade de Hotmart, para vender assinatura. Não é isso. O meu sonho, o meu desejo é transformar isso num apostolado. De tal forma que isso saia da internet, que vire mundo real, que haja, que, se possível, assim, ó, em cada biboca desse país tenha um grupo de homens que diz, olha, nós não vamos sair fazendo discurso por aí, nós vamos viver a nossa fé com intensidade. E é aquela história, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, assim, quando tu vê um homem de verdade, tu não, putz, eu quero ser que nem aquele cara, né? Eu não sei se foi por você lá no grupo, mas ou aonde eu vi, mas alguém comentou que uma mulher aí, uma adolescente, acho que americana, falou que o pai dela deu um conceito de masculinidade que para ela foi muito legal, que ela falou que é gravidade espiritual. Pô, que é o legal, seguinte. Legal. Né? Tipo assim, o cara que ele presente, ele faz as pessoas virem até ele e querer ficar igual a ele, entendeu? Sim. Então ele faz a galera querer orbitar nele, tá ligado? Então, é uma ideia assim, tipo assim, cara, é exatamente isso aí, entendeu? E você vê essa parada quando você começa a... Como é que fala? Quando você começa a estar presente, porque de fato, assim, o pessoal tá muito carente, tá ligado? Por exemplo, e eu ia te falar isso, que até antes de você expressar essa vontade de fazer uma parada mais presencial, né, da comunidade de São José, a minha esposa, por causa do homeschool, Sim. ela acabou tendo contato com outras mães, etc e tal, então nós fizeram um grupo delas, né, que mulher é fácil pra isso, né? Boa. E ela fez um grupo lá, as amigas fizeram um grupo, botaram ela, aí decidiu chamar de, assim, grupo da Esther, grupo de mulheres de Esther, uma coisa assim. Aí eu brinquei, falei assim, então eu tenho que fazer agora o grupo do Açoeiro. Mas aí eu, botar os maridos tudo, e falei assim, aí todo mundo adorou, que legal. Aí eu pensei, putz, Açoeiro não, né? Eu tô na fraternidade, eu botei lá, grupo de São José Itaperuna. Eu falei o nome da fraternidade. Mas vem, depois eu vou editar isso aqui. Mordecai, depois edita isso aqui, tá? Então assim. Boa. Aqui, rapidinho, a gente botou no mudo porque a favela tá fazendo um funk aqui atrás. Aí se começar a tocar de novo, a gente vai botar no mudo de novo, tá bom? Tá rolando um batidão pode interromper aí, e falar aí. Tá, pô. Cara, Daqui a graças pouco a Deus eu saí. sai som de tiro sem querer aqui. Mas Gustavo, liga não. Um dia desse eles me mandaram um vídeo deles narrando a operação policial lá na rua, não foi? Agora a polícia foi, virou a esquina. E, olha ele aqui, fulano morreu. Vai pegar. Maravilhoso isso, né, cara? Não, só no Rio de Janeiro mesmo, né? Só. Não, olha só, eu tava vendo até uma parada que o Rio de Janeiro, eles fizeram umas estatísticas, ele nem é a cidade mais perigosa. Só que, cara, é a mais sensacional. Isso é indiscutível. E que até a violência lá é mais interessante que... morreu o cara no Nordeste. Não é tão interessante quando o cara que morre no Rio, entendeu? Não, tem todo um charme. Trata com naturalidade. O pior é esse, que trata com naturalidade. Morreu. Tá na esquerda, tá entendendo? Isso é verdade. Você se lembra quando deu aqueles problemas de um bueiro explodindo no Rio de Janeiro? Verdade. Eu lembro dessa época, lembro. Isso foi, se eu não me engano, isso foi em 2016, né? E eu me lembro que eu fui viajar, eu fui pro Rio de Janeiro na conferência global de homeschooling. E aí o meu pai, muito sem vergonha, meu falecido pai, ele disse assim, toma cuidado, que além de uma bala perdida, pode achar um bueiro na testa. É verdade. É pra acabar, né, cara? Putz, mas é verdade, bicho. Mas assim, cara, aqui, lá onde a gente mora, nossos parentes, conhecidos, assim, eles já saem pra ir pro ponto de ônibus com a carteira num lugar e uma carteira falsa com um dinheirinho pra quando o bandido chegar, ele já dá aquela, entendeu? E não apanhar. E não apanhar. Se estiver vazio, ele te bate ainda. Barbaridade.
Cara, é um negócio impressionante. Enfim. Mas vamos voltar. Então, assim. E eu tava com essa mesma ideia, tipo assim. Engraçado que, como eu já te falei, né? Aqui a gente tem uma paróquia que tem lá a missa tridentina, Deus a preserve, amém. E aí, esse pessoal que é amigo da minha esposa, eles são de outras paróquias e um dia lá a mulher conseguiu levar o marido dela na missa. Essa questão que eu tô falando da carência da galera por figuras masculinas. Porque assim, o padre da paróquia aqui, eu vejo muito isso nele, sabe? Essa gravidade. Porque assim, Sim. não é um cara que tem uma eloquência maravilhosa e tal. Só que você sente ali, tipo assim, cara, esse cara. Ele mesmo fala, se ele não fosse padre, ele ia ser do exército. Ele tem toda Aham, essa pegada, sabe? Pá! aham. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quarta-feira agora é dia de guarda, né? Sim, sim. E aí na missa domingo ele falou desse jeito, falou assim, olha gente, quarta-feira é dia de guarda. Você. Ah, mas aqui na cidade não deram feriado, padre. Eu disse, olha, é porque a cidade não é cristã, mas tipo assim, tem a lei de Deus, tem a lei dos homens, né? Vou obrigar você a perder o emprego? Não. Agora, aí, tem a missa às 7 e tal, então quem puder e tal. Ele falou, aí ele falou assim, agora, quem tem negócio próprio é pra vir. Sempre. Não, tipo assim, é pra vir, não aceito. Por quê? Ele falou, por quê? Porque a paróquia tem, né, vários projetos sociais, tem a reciclagem de sabonete, pra manter financeiramente as obras do padre aqui. Sim. Assim, eu não vou abrir nenhuma das minhas obras, vou fechar tudo. E tipo assim, do meu lado, tinha um cara que Aham. tem uma loja aqui e já tava falando que não, porque nessa hora tá muito movimento, não vou poder vir. O padre, quem tem negócio é pra fechar. Assim, Sim. entendeu? Então assim, Cara, tem essa é- é- parada. Pode falar, tá. pode falar. Não, não, esse tipo de sacerdote, e também tem alguns pastores evangélicos também que realmente, assim, ó, os caras são um modelo pro rebanho, Uhum. sabe? Exatamente, isso. Sabe? Isso é essencial. Então, quando tu vê tanto para um lado quanto para o outro, quando tu vê uns caras metrosexual, Sim. sabe? Passando base na unha, né? Cabelinho, né? Aham. Como diz a minha esposa, às vezes a gente brinca muito, né? Com aquele topetinho, tipo alça de, né? Aquela coisa. Uhum. E, Exatamente. cara, a gente tem que entender, cara, que estes homens, eles têm um papel, padres e pastores que realmente são homens, eles têm um papel fundamental na criação É da verdade. paróquia, dos homens, etc. Esses caras, o demônio tem que se mijar perto deles. Uhum. Só que é o contrário, às vezes é o contrário. Às vezes os caras que se mijam perto do demônio, porque o demônio nem visita, porque isso aí é mais uma mariposa. Verdade. Mas é isso aí, cara. Tipo assim, a gente realmente precisa. E, tipo assim, a. Mas como eu sei que isso é exceção da exceção da exceção, cara, o único jeito são essas iniciativas. Por quê? Porque você vai gravitar em volta dessa galera para que seu filho e sua filha, eventualmente um deles lá, eu quero ser padre, eu quero ser freira, eles vão manter essa parada. Porque assim, esperar uma mudança da galera que já tá, né, esperar uma mudança do padre que já é topetinho, que já é metrosexual, já é TL, mano. Não, Tipo assim, não dá. milagre pode acontecer, só que você não pode contar com isso, entendeu? Não, cara, é assim, o meu foco, né, ali na fraternidade é o seguinte. Teve uma época que eu lancei, até esse curso está dentro da fraternidade, que é o Seja Homens. Foi uma iniciativa lá do passado, eu recém tinha começado a mexer com esse assunto Uhum. de masculinidade, e esse curso acabou indo parar em vários seminários católicos. Eu fiquei Pô, que super legal. feliz de saber disso, né? Inclusive, o pessoal da Ordem dos Santos Anjos, né, passava para os seminaristas. E eu fiquei feliz, etc., mas eu percebi
assim, o sacerdote ele tem que ter uma formação toda especial, bem diferente da de um homem casado nesse aspecto. Sim, é verdade. Então eu decidi focar justamente nessa parada de santo, marido e pai. Porque senão, cara, vai dispersar muito. O meu foco é a formação de homens que querem ser santos, maridos e pais. Por que isso? Porque, assim, além de ouvir muito, né, as queixas assim, de mulheres, filhos, assim, porra, meu pai não tá aqui, né, eu tô sozinha, eu vejo, assim, escuto muito isso. A gente precisa disso, porque se estes homens não tomarem os seus papéis, se eles não pegarem esse boi pelo chifre, a igreja termina, a sociedade desmancha. E a família, cara, que é o centro disso tudo, acaba. Então tem muita gente que acha que a coisa tá assim, que acha que por simplesmente estar casado, ele está fazendo alguma coisa. E não é assim. Isso é uma coisa que os nossos irmãos evangélicos sabem muito bem. Aquele pai que, mesmo sendo o cara mais chato, mais turrão, para o mundo, em determinada hora o cara vai lá e nem sabe direito o que vai falar, mas ele vai lá, senta na sala com a família, abre a Bíblia, faz uma oração, canta um hino. Isso, só isso, já é arroz e feijão na vida espiritual de muita gente. Com certeza. Então tá na hora da gente fazer isso, porque na visão católica, o marido é o sacerdote do lar. Então assim, a gente tem que parar de esperar que o padre faça alguma coisa. Entendeu? O padre tem que rezar a missa, atender os sacramentos e dizer, os homens façam o seu papel. E é isso que a gente está fazendo. É isso que eu quero fazer, e já tem hoje lá com a gente 30 almas que estão caminhando com a gente, e eu espero que prossigam, né, que só aumente para a gente poder chegar no dia do juízo e dizer, senhor, a gente fez alguma coisa que preste aqui, porque... né? Verdade. Porque é isso mesmo. E você tem alguma pergunta aí, Tião, Mordecai? Não, até agora não. Não, também tô só tentando entender como é que funciona o negócio. Eu acho muito importante, cara, essa parada. Eu acho que eu vou acabar chovendo no molhado, mas é muito importante essa iniciativa, porque o que mais está tendo, assim, eu tenho uma visão muito limitada do Rio de Janeiro também, né? E muito mais limitada do lugar onde a gente mora, a gente cresceu. Mas a quantidade de jovens virando pai sem nenhuma condição mental, financeira e qualquer outro tipo de condição é absurda. É verdade. Eu sei que a aula do Gustavo não vai atingir essa galera que eu tô falando, mas pelo menos vai dar base para quem tá pelo menos querendo, né? É essa parada. O bom é que vai dar. É o que ele falou. Não quer que. Porque mulher tem muita dessa parada de tipo assim. Vou escrever meu marido, vou dar de presente pro meu marido. Sim, porque sim. o cara tem que querer muito. Normalmente a mulher. Assim, não tô generalizando. Mas a maioria das vezes, quando a mulher fala, vou dar isso pro meu marido, é porque o cara tá precisando e ele normalmente não quer. Sim. Né? Sim. E porque se ele tivesse precisando e querendo, ele ia achar, né? Ele ia te achar, ele ia achar um mentor, um pai espiritual, que é o que você está sendo para o pessoal, né? Sim. E tipo, a mulher induzir uma parada dessa, o cara não vai querer. Não vai, assim, não vai. Até, deve até ir inicialmente, mas não vai extrair o que precisa, né? Vocês sabem que tem eu sou amigo do pastor Jack, né? Sei. Inclusive a gente quer trazer muito ele aqui, só que eu acho que pela má fama dos meus amigos do Twitter, ele não fala comigo, mas tudo bem.
Eu vou fazer o intercâmbio entre vocês. Pô, valeu, obrigado. O que acontece? O Jack ele tem uma comunidade que é a comunidade de Homens Fortes. Ele está fazendo um belo trabalho. Inclusive, ele me convidou Sim. para gente para falar sobre São José lá Uia. na Homens Fortes. E só para combinar isso. E ele me disse uma coisa engraçada, assim, Gustavo, isso que tu fez de tu proibir que a mulher escreva o cara, ele está coberto de razão. Porque aqui eu não fiz isso, então eu nem bronqueio muito, mas é comum que o cara que vem pressionado pela mulher, ele não assista nada. Uhum. Entendeu? Ele não participe, ele não tá nem aí. É um dinheiro posto no meu bolso só. Mas para ele tá botando fora. Verdade. Por quê? Porque é o seguinte, a gente sabe o seguinte, primeiro assim, é importante dizer uma coisa que acho que foi o Tiago falou. Metade hoje do pessoal que está comigo ali na fraternidade é solteiro, entendeu? É gurizada. Os caras estão querendo se alinhar, entendeu? Eles estão tendo, vamos crescer porque, né? Não dá para querer. Os maus exemplos estão por aí, estão tudo ao redor por aí. Não precisa nem fazer muito esforço. Então, aberta a oportunidade da gente conversar sobre assuntos sérios, sobre a nossa formação, né, como homens, etc. Os caras abraçaram, eu fico muito feliz com isso. Né? Mas é importante que se tenha em mente. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma pergunta aqui, né? Posso responder essa aqui do Angel? Não? Pode. Deixa eu botar aqui na tela. Eu já vou fazendo aqui uma. O que acontece, gente? Agora, o que a gente está fazendo na fraternidade? Eu comecei analisando um documento chamado Firmes na Brecha. Ele rodou por aí, né, por vários desses apostolados de internet, né, desses de masculinidade. Só que é o seguinte, ninguém realmente entrou a fundo nesse negócio. Eu estou fazendo isso. Ou seja, pegando trecho por trecho, analisando o espírito do negócio para poder começar a lançar algumas bases. Vejam, a análise desse documento é um ponto inicial. Tem muito mais que é justamente assentar a proposta da fraternidade. Esse documento, Firmes na Brecha, essa exortação apostólica, a exortação episcopal, ela tem uma função de diagnosticar o estado em que nós estamos. Então, o primeiro ponto desse específico de quem tem interesse na fraternidade de São José é o seguinte: ali, não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós todos ali somos tudo substrato do pó de bosta. Ali não tem. Tá todo mundo a caminho. E esse é um dos pontos da proposta. A nossa identidade vai ser forjada no caminho. Isso. E esse caminho que a gente tem é viver a nossa vocação. Isso quer dizer o seguinte: nós somos todos uns merda, estão tudo no meio do caminho. A maioria dos caras casados ali já fez muita merda na vida, quando solteiro e quando casado. Mas a gente precisa arrumar a casa, precisa trocar o pneu do carro com ele em andamento. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos chegar no céu tudo fudido, arrebentado, faltando braço, faltando olho, mas a gente vai chegar. E neste caso que eu estou falando de exercício, eu pretendo propor sim alguns exercícios, sabe? Para que o cara desenvolva uma rotina de oração, de vida com Deus. Primeiro, eu quero assentar justamente a proposta da fraternidade, diagnosticar os problemas e depois propor uma rotina baseada naquilo que a igreja manda. O número de cara que se diz católico, se diz cristão, que nunca leu a Bíblia inteira é enorme. Entendeu? O demônio sabe mais de Bíblia do que o cara. Com certeza. E aí o que acontece? Na hora que o cara está fraquejando, ele não consegue dizer uma palavra em oração e não consegue dizer, e não tem escritura nenhuma no coração. E não pode ser assim. Os apóstolos tinham, assim,
salmos inteiros na ponta da língua. Nosso Senhor Jesus Cristo o tempo inteiro falava da palavra de Deus. Então a gente precisa ter esse senso de que se a nossa mente e se o nosso coração não estiver cheio das coisas de Deus, certamente vai estar cheio da imundícia que o mundo apresenta. Então, velho, sem querer assim, não tem nada de santarronice aqui. É uma coisa bem prática. Olha só, ou a gente põe coisa boa para dentro da alma, ou automaticamente a gente vai botar merda dentro da alma. Não existe alimento neutro nesse sentido. Assim. Não tem. Ou, como vocês falaram assim, ou é soja ou é comida boa. Exatamente. Exatamente. Ou o efeito vai ser benéfico ou maléfico, não tem jeito. É isso aí. Esse é a sacada do negócio. A gente vai ter exercício sim. Meu sonho é a gente um dia, em algum momento, conseguir fazer os 40 dias dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Opa! Né? Caraca! Mas isso é um sonho, assim, é uma coisa. Eu tô com material aqui e tal, mas eu gostaria de poder focar nos homens. Nós vamos fazer agora e se tinha alguma merda ainda por dentro, nós vamos botar pra fora. Ótimo. Porque, cara, eu vou te falar um negócio que vem voltando né, indo e voltando toda hora na minha cabeça, meu coração, que é o seguinte. Eu tenho meditado muito sobre essa questão do matrimônio, da vida matrimonial como vocação, né? Sim. Porque a gente esquece que é uma vocação. A gente esquece que é um estado, assim como o estado da ordenação é um estado do matrimônio, né? Sim. E graças a Deus lá em casa, essa ideia de o pai como sacerdote não é estranha pra gente, porque o nosso pai sempre falou isso. Não sei de onde ele ouviu, mas ele sempre ensinou isso pra gente. Olha, o pai é o sacerdote da casa. A figura do pai, assim, né? Não é o Tião e Mordecai. Ele sempre falava isso com a gente. Olha, a ideia que vocês vão ter de Deus é a ideia que vocês têm de mim. Então eu tenho que representar Deus pra vocês e vocês têm que ser representantes de Deus pro filho de vocês. Sim. Assim, né? Se o filho tiver problema com você, com o pai, ele vai ter problema com Deus. Não tem jeito. Com certeza. E o que acontece? Agora eu, aqui como católico, essa coisa o sacramento da matrimônio e essa ideia da vocação de vida matrimonial, de vida de casado e tal, eu não sei, né? Pelo que você falou, com certeza já é nesse caminho, mas assim, eu até comecei a ler a regra de São Bento aqui, porque eu acredito que a gente tem que encarar a vida de casado como uma espécie de vida monástica, entendeu? De que o pai ele tem que ser meio que... O filho tem que olhar pra gente e ver tipo um monge, entendeu? Mas uma espécie, entendeu? Uma coisa assim, tipo assim... assim como a gente olha pra um monge e pensa, esse cara ele é um cara que é consagrado a Deus, olha só, tá óbvio, né? A roupa dele e tal. E eu acho que a gente tem que ter um pouco desse ar monástico, entendeu? E com certeza a fraternidade vai colaborar para isso, né? Você tomar com mais seriedade o teu estado de vida, que às vezes é tido como uma coisa muito comum e banal, né? Que é o estado de casado. E não tem nada de banal. É aí que tá a questão. Exatamente. Boa parte dos problemas que a gente tem hoje aí na sociedade, na igreja, é oriundo de uma visão bastante errônea a respeito do casamento, do matrimônio, da família. E homens omissos, homens que não cumprem o seu papel, homens que não estão... Veja, eu também estou no caminho. Não cheguei lá na perfeição, e a hora que chegar provavelmente eu vou morrer. Né? Mas é assim, a gente precisa pôr bem no centro do nosso coração que todo esse projeto da fraternidade, toda essa conversa que estou tendo com vocês, ela é só um desejo de dar um cotovelaço no irmão que está do lado e dizer assim, tu tá vendo aquele cara com a cruz no ombro? É ele que a gente tem que seguir. Sabe?
Ou seja, é inadmissível que uma mulher cristã casada com um homem que se diz cristão seja uma mulher infeliz. É inadmissível que os filhos sejam pessoas que são incapazes de se aproximar de Deus porque o pai foi incapaz de mostrar Deus. Cara, eu tô falando, aqui quem tá falando é um cara cheio de defeitos, sabe? E um dos meus principais defeitos é me irritar com facilidade. Então, às vezes, cara, assim, eu preciso contar até 20, sabe? E a turminha já sacou aqui, ó. Quando eu começo a ficar irritado, eu fico quieto. Eu não falei, eu não cheguei lá, eu quero chegar, entendeu? Eu quero chegar na perfeição, quero caminhar para isso. Tô me esforçando que nem um louco para isso. Para que os meus filhos não fiquem com a imagem de um cara brigão, irritadiço na mente. Porque eles vão enxergar Deus assim. Sabe? Eu quero que eles sejam capazes de dizer, não, eu posso confiar no velho. Sim. Sabe? Eu posso contar com ele. Quero que as minhas filhas possam dizer, o negócio é o seguinte, um marido bom para mim tem que ser parecido com o velho. É isso aí. Tá? Assim, repito, nós vamos chegar no céu tudo arrebentado, faltando o braço, faltando o olho, mas é assim, vamos chegar. Porque a gente fez aqui o que tinha que fazer. Né? É aquela história, quem teve um bom pai já saiu com assim, muita facilidade, né? Porque tem um modelo, né? Mas falta ali então o significado das coisas. Por que é que pai é pai? Por que marido é marido? Entendeu? Como é que funciona o casamento? Sabe? Como é que funciona a relação entre o marido e mulher? Né? Isso é uma coisa que infelizmente não é dita. Né? O bonitão sobe o altar e tudo que ele quer é entrar entre as pernas da patroa. Então ele diz qualquer bobagem. É verdade. Ele diz qualquer bobagem. Eu estava contando, estava dando. Às vezes eu tenho algumas pessoas que eu tenho que dar catequese. Eu sou catequista aqui em Canela, onde eu moro. E às vezes o pároco me põe numas bocas entaipadas assim, e ele diz, pode dar catequese online? Posso. Então vamos lá. E eu estou dando catequese para um casal, numa cidade aqui da região metropolitana de Porto Alegre. E eu disse pro cara, olha aqui, olha para essa menina. E é um casal assim, que é um casal que já vive junto. Já faz uns 2, 3 anos, estamos resolvendo ali, suspendendo aí o casal. Olha para essa menina e diz assim, é essa mulher com quem tu quer viver o resto da tua vida. Tu entendeu o que quer dizer indissolubilidade, fidelidade. Essa é a mulher com quem tu quer ter, sei lá, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E aí ele começou a regalar o olho, sabe? Como assim? Opa, peraí. Então, né? Aí o cara, mas é isso tudo? Não, é isso tudo e muito mais. E aí que tá a questão, Caverna, Tião, Mordecai, é o seguinte, nós não vamos fazer as coisas pro forma. Eu vou, sabe, brincar de... Infelizmente existe muito isso, essas formas de masculinidade. É assim, se a gente fizer o nosso papel, né? Eu tinha um pastor amigo meu que dizia assim, Deus não tem filhos especiais. Ele não conheceu o Padre Pio, né? Mas enfim, Deus não tem filhos especiais, mas tem filhos mais obedientes. Sim. Então assim, se a gente conseguir chegar na porta do céu e dizer assim, tá, e aí? Por que eu tenho que te deixar entrar? Porque eu confio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador e eu cumpri o meu papel de marido e pai. Se a gente conseguir fazer isso, nós já vamos assim, sabe, sair. Então é isso, cara. Esse é o caminho, essa é a missão. E eu espero conseguir, né, abençoar algumas almas aí nesse caminho.
É isso aí, cara. E com certeza vai. Se Deus quiser aí. No que você precisar, no que eu puder te ajudar, pode contar comigo. Não, maravilha, eu agradeço. Agradeço mesmo. Pode falar, Tião, Bodega. Não, cara, é porque na hora, não, a gente botou no, porque tinha acabado o funk. Na hora que eu Ah, apertei tá. de novo, voltou a tocar, desculpa aí. Não, pode falar. Pô. Não, pode continuar aí. Não, mas assim, só agora com uma conversa mesmo assim sobre essa questão ainda e sobre a fraternidade e tudo mais. Tá? Ah, vou te falar, isso aí, essa questão que a gente está. Esse problema que a gente está trazendo e da forma que a gente está tratando, de fato, assim, é uma coisa que eu já tenho falado bastante no Twitter e em outros lugares. É como que esse modelo de família que a gente vê o pessoal assim. Vocês devem ver muito mais que eu, porque vocês já têm uma família já que para os padrões atuais é ultra mega numerosa, né? Tudo mais. Oh, E é muito comum o pessoal ver as fotos, né? Aquela foto lá, o pai, a mãe, aquele monte de criança. Aí assim, eu vejo muito no Twitter o pessoal, ah, é meu sonho. E tipo assim, cara, não é não, cara. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o cara posta uma fotinha daquela e fala que é sonho, ele posta foto, tipo, de fim de semana, tipo, indiretinha pra outra menininha de Twitter. Tipo assim, cara, você não entendeu nada, cara. Você acha que, tipo assim, você ter aquele monte de filho é igual você colecionar bonequinho de super-herói, tá ligado? É só você ter condição de botar mais uma prateleira e você olhar, ah, que bonito. Cara, você não entendeu nada do negócio. não, não. Porque o estilo, porque assim, é o que eu vejo, assim, o que a pessoa diz que almeja e o estilo de vida que eu sei que ela leva, por mais que a gente conhece pessoalmente, mas dá pra perceber, né? Tipo assim, Sim, cara, sim. você tá almejando uma coisa que se você chegar e aquela coisa. Tipo assim, né? Ah, meu sonho. Ok, então imaginemos que você um dia tenha esse sonho e você sabe aquele sonho que você. Aquele sonho que a gente tem que, putz, a gente acha que é real mesmo, sabe? Que a gente até acorda meio. Aí naquele efeito do sonho. Se você tiver um sonho com essa vida que você diz que é um sonho, você vai dizer que foi um pesadelo que você teve, tá ligado? É igual, eu não sei que livro do C.S. Lewis que ele fala isso, não sei se é O Grande Abismo ou um outro. Tá com cara de grande abismo. Sabe qual é, né? Que o cara Sei, vai pro sei. céu e chega lá, tudo é ruim pra ele, sabe? A Sei. grama pica o pé dele, o sol É o cega o grande olho abismo, é o dele, grande abismo. né? E, tipo assim, é Ah, exatamente como eu vejo essa galera, tá ligado? Tipo assim, sei, sei. cara, se eles chegassem nisso aqui, eles iam falar, vocês estão maluco. Nossa, você é um doido, tá ligado? Mas, Sei. cara, mas pra quem tá aqui entendendo, olha, eu sei o que. Eu já entendi que vida é o que eu tenho pela frente. E Ah, você abraça isso, pô, cara. Cada coisa que o pessoal diz que é um problema, você olha, tipo, ah, tá, é uma chateaçãozinha, mas cara, como é bom. Realmente a gente vai meio que se amoldando no negócio, né? eu não sei, a gente deve ter ainda, né, muitos evangélicos nos ouvindo, né? Mas assim, dentro da perspectiva do matrimônio católico, existe uma pergunta que não é retórica, né? A liturgia do matrimônio não é retórico. Ele é fato, ele é verdade. A maioria das pessoas concorda, mas não sabe com o que está falando. Sim. Então há um momento em que o padre faz uma pergunta que é, olha, você promete receber e educar todos os filhos que Deus te enviar? E eu também não tinha dimensão disso, viu, Guris, quando eu casei. Sim. Né? Eu não sei, o meu background é todo evangélico, né? Somos dois. Então assim eu vivi 30 anos da minha vida com essa ideia, com essa condição, ensinei muita coisa. Uhum. E quando eu vim para a Igreja Católica, eu percebi que havia já na cabeça das pessoas toda essa visão de controle de natalidade, etc, etc, que vai contra justamente a proposta matrimonial da Igreja Católica. E tinha uns que outros malucos que abraçaram de fato a missão. Né? E eu conheci um cara, que é o Rodrigo Celestrin. O Rodrigo Celestrin está no 9º filho. Caramba. Cara,
Ele chega na igreja com uma D20. É uma D20 cabine estendida, assim, sabe? E começa a entrar criança. E ele ocupa um banco, velho. Sozinho. Já tem banco de trás. Só que é o seguinte, velho. A gente olha pra ele e a gente percebe. E, veja, pra quem não sabe, eu moro aqui em Canela. Canela tem aquela igreja de pedra enorme que aparece aí na TV às vezes, etc. Só que a nossa igreja é uma igreja praticamente de velho. São as melhores. E as únicas crianças são as crianças do Rodrigo, que é claro, agora tem as minhas também. E o que acontece? Vendo isso aumentar, o pessoal começa a se incentivar. Daqui a pouco tu começa a ver as mulheres grávidas. Olha parece só. que os maridos estão opa. E mais, cara. Então, por exemplo, eu nunca obriguei a minha mulher. Aqui tem um ponto sem tanta importância, mas só para vocês entenderem como a coisa do exemplo é muito forte. Eu nunca obriguei a minha mulher. Eu sei que, por exemplo, nas igrejas da administração apostólica, é comum as mulheres usarem véu. Uhum. Né? Nas outras dioceses isso já não existe mais. Mas está voltando. Né? Sim, pode crer. E a minha mulher e a minha filha gostam de usar e eu nunca enchi o saco. Nunca. Literalmente. Olha, eu só vou incomodar vocês o dia que vocês começarem a se achar mais santa que o outro, aí nós vamos parar de usar. Pô. Mas as mulheres começaram a usar de novo. Pois é, porque elas estão vendo. E aqui que tá a coisa. Ou a gente tem a coragem de enlouquecer, velho, porque Jesus não quer a galera muito normal. Não, de jeito. Pode olhar, cara. Todos os especiais de Jesus, eles eram meio malucos. E aí que tá. Esse maluco que eu falei pra vocês, que vai com a D20 na igreja, uma vez, um belo dia, ele sentou na minha frente e disse assim: Gustavo, teve um diácono da igreja que virou pra mim e disse assim: é esse cara, eu conheço a história. Conhece essa história? Continua, o pessoal não conhece. Essa escadinha que tu tem vai te levar pra miséria. Isso foi um diácono da igreja. Caraca. Disse pra ele. E ele virou pro cara e teve a coragem tipicamente cristã, tipicamente evangélica de um homem que vive para Deus. Ele disse assim: olha, esta escadinha é a escadinha que vai me levar para o céu. Porque assim, cara, quando um dos filhos não tá doente, o outro tá começando a ficar. Quando um já descansou, o outro tá dando baile. Assim, não dá tempo de pensar bobagem. Exatamente. Sabe? Não dá tempo da gente ficar inventando moda. Hoje mesmo eu estava comentando com a Camila quanto tempo a gente levou pensando bobagem, batendo a cabeça, achando que sabia fazer as coisas e não sabia. Cara, eu tô chegando aos 40 anos e eu passei uma parte considerável da minha vida preocupado com o que eu ia fazer da faculdade. Puta que pariu. Sabe? Porque eu devia estar ganhando rios de dinheiro, sei lá, dirigindo carro, sabe? Assaltando o banco, sei lá. Pode crer. Eu queria ter uma família. Mas como é que eu vou ter uma família se eu não tenho um teto para essa família, se eu não tenho roupa para essa família? Aqui que tá a questão. Sabe? Então, assim, o cara que gosta de tirar fotinho na frente do espelho no Instagram, viado, de pagar de músculozinho na academia, ou né, fazer o bonitão de camisa fechada até a gola de suspensório, velho. Esse cara não entendeu a questão. Não entendeu, cara. Não entendeu mesmo. Não entendeu. Eu tenho um padre, que é meu aluno. Ele foi aluno no Seja Onde. Hoje ele está fazendo o doutorado dele em teologia lá em Roma. Ele é o filho número 9. E ele diz assim de boca cheia: vocês imaginem se o meu pai tivesse parado no segundo. Cara, pois é. Eu não tô lembrando agora.
Mas o Diga. Padre Pio, ele também é um número assim pra frente, né? Ele é o que? O sétimo, o sexto? Como é que é a época em que as famílias numerosas eram regra. Pois cara, e tu imagina. Cara, uma vez eu vi, em não sei em qual história de aparição, que Nossa Senhora fala pra criancinha, que geralmente era criança, né? Uhum. Que. Acho que a criança pergunta por que não tem tanto santo mais e Uhum. tal. E ela fala, é porque as pessoas abortam ou não tem mais filho, porque muitos dos que seriam, eles foram abortados. Ou o pai, ou naquela família, tipo assim, o terceiro ou quarto filho seria um santo, mas o pai parou no segundo. Uma coisa assim, tá ligado? E cara, Sim. exatamente por aí. Porque, É. enfim, né? E você tava falando aí, eu tava lembrando também. Mas agora que eu lembrei e esqueci ao mesmo tempo. pode continuar. Ah, não, você falou de não perder tempo. Cara, isso que você falou é muito verdadeiro. E vou te falar um negócio. À medida que você vai tendo filho, você vai perdendo o tempo que você tinha pra gastar com bobeira e mais ao mesmo tempo você vai focando seu tempo, cara, sem fazer força, sabe? E você não precisa ficar fazendo gráfico e planner, não. Parece que você, assim, cara, igual você falou, eu não posso perder tempo com bobagem, então eu vou fazer aqui. E você acaba produzindo coisas que você, na época que você tinha mais tempo, você não fazia, tá ligado? Sim. Eu até falei isso com meus irmãos um dia, tipo assim, eu vi uma frase de alguém que é fantástica. Sabe? Você quer que uma coisa seja feita, peça pra alguém que já tem muita coisa pra fazer. Sim. Porque essa pessoa, ela já tá acostumada a fazer muita coisa, então você pede mais uma coisa, ela vai conseguir fazer. Ao passo que uma pessoa que não tem muita coisa, ela não consegue. É porque assim, a- o excesso de tempo livre ocupa muito espaço, entendeu? Na cabeça das pessoas, né? Vamos dizer assim. É. E o cara que tem pouco filho, até que casa sem ter filho, cara, ele vive esse problema, tá ligado? Não, Ah, e por isso pode que a gente falar. precisa ter uma dimensão assim. Esse é um sonho que eu tenho para a fraternidade, que é uma dimensão presencial. Entendeu? A gente precisa Sim, sim, ter, sim. se encontrar, se ver, sabe? De poder olhar um para a cara do outro, pô, esse cara já está lá adiante, eu preciso aprender com esse cara. Uhum. Né? E isso é necessário, porque assim, senão a gente vai ter medo. Né? A gente vai entrar. Eu tenho um conhecido que ele recém casou, já, graças a Deus, já tá, vai fazer 1 ano, 2 anos que ele casou. E a esposa já engravidou, mas uma menina joia, muito, muito bacana. Já nasceu o bebê é forte, bonito. E eu disse pra ele, cara, troca esse teu carro. Ah, pelo quê? Você troca por uma D20, velho. Por Eu quê? já tô pesquisando o preço D20 aqui. Porque tu precisa ter o objetivo de encher essa D20. Exatamente. Entendeu? Você precisa ter esse objetivo. Você precisa entender que é o seguinte, filho é bênção. Exato. Cara, escutem isso que eu vou dizer pra vocês. Eu tava. Quem tem um dos grandes né, batalhadores contra essa questão da vacina, etc, etc, que é o Dr. Vladimir Zelenko, Aham. que é um judeu ortodoxo, médico, doutor em medicina. Hoje ele publicou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: só existe uma forma da gente glorificar a Deus, é fazer com que a imagem do Senhor seja clara como a luz. Ou seja, a gente precisa viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Aí a Escritura Sagrada diz: filhos são herança do Senhor. Filhos são bênção. O que a gente faz? Não, eu não vou ter filhos porque me atrapalha. Eu vou ter pet. Exatamente. E a gente diz cristão. Não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas não é isso. A questão é o nosso Deus que nos ordena.
E a gente, com a Exato. nossa vida, tá dizendo, tá dando um contra-testemunho. E até isso virar na minha cabeça, turma, levou um tempo. E se não fosse ter esse irmão por perto, o Rodrigo Celestrini, me mostrar o caminho, talvez eu não tivesse entrado nesse caminho. Então, assim, eu percebo que... Alô? Pode falar o seu Caviana que deve ter caído aí, alguma coisa aconteceu. o Alex aqui, ó. Acho que o Gustavo me deu o argumento que eu precisava para trocar, para convencer minha esposa de trocar o carro numa Caravan. O problema de ter uma Caravan é que você comprar a Caravan e comprar um posto de gasolina junto, né, cara? Isso que eu ia falar. É verdade. E assim, tá, mas a gente, assim, ó, eu sei que eu tô falando tudo isso, que isso pode parecer muito ousado e muito difícil, porque a verdade é assim, que esse discurso que eu estou fazendo para vocês, entre católicos, é uma coisa que já não soa bem. Aham. Tá? Verdade. E entre evangélicos, só para você pega um cara que eu admiro assim, muitíssimo, que já está na glória, que era amigo de São João Paulo II, que era o reverendo Billy Graham. Billy Graham era filho de uma família que tinha 5 filhos. Aham. Cresceu numa fazenda. Ele mesmo teve 5 filhos. Batistão, clássico. Uhum. Só que é o seguinte, cara, você olha hoje e as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, a sua maioria são igrejas de velhos. Comunidades de velhos. Por quê? Porque decidiram viver não uma vida com Deus a partir das orientações da Escritura, a partir de uma vida tradicional, mas eles vão viver conforme a fórmula desse mundo, onde crianças dão trabalho, onde criança não é bênção. E isso, gente, é a negação na vida da palavra de Deus. A gente que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, na prática, a gente está dizendo que ela não é. E pelo contrário, né? É uma palavra muito duvidosa, muito perigosa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se o Senhor nos deu filhos como herança, louvado seja o nome do Senhor. Agora, eu realmente alinhei a minha vontade à vontade de Deus, ou eu só tenho um verniz espiritual? Pois é. Então, assim, a proposta da fraternidade, a proposta de tudo que eu falo sobre masculinidade tem a ver com isso. Ou a gente vive de verdade aquilo que Deus quer pra gente, ou a gente vive de fato e assim, não é de qualquer jeito, não é simplesmente dizendo agora a mulher tem que ter 10, 12 filhos. Todo mundo sabe que fazer o filho é muito bom. Uhum. Né? Inclusive, a melhor coisa que tem quando a sua esposa é uma mulher satisfeita na cama. É verdade. Porque o cara aprendeu de fato que ele não tá ali para ser feliz, ele tá ali para fazer ela feliz. Uhum. E assim, tudo isso, uma vida matrimonial satisfeita, alegre, um resultado que é filhos feitos debaixo da mão de Deus, da graça de Deus, com muito amor. Velho, esse testemunho é justamente o testemunho que o demônio não quer. O demônio quer selfie no Instagram. Uhum. É isso que eu quero. Exatamente. Selfie pra você receber curtidinha, comentáriozinho, entendeu? Por isso que, cara, é verdade, olha, tem uma coisa que uma vez eu ouvi o Loen falando e é verdade, ó, ele recebeu uma iluminação do céu pra falar aquela frase: o homem que tira mais de 3 selfies por ano é bicha. É o limite máximo. Mas enfim. Agora, cara, é exatamente isso aí, cara. É até difícil tentar elaborar mais, mas é isso mesmo. Agora, falando com você aqui, lembrei aqui porque eu vi aqui uma imagenzinha que eu comprei.
que é a imagem de São José dormindo. Que eu vi Sim. você falando disso pela primeira vez. E eu demorei, mas aí um dia eu tava indo comprar uma outra coisa e passei perto de uma lojinha e comprei e tinha. Fala um pouquinho mais pra gente, assim, tanto pra quem, como esses hereges, meus irmãos aqui, protestantes, como outros também que. Brincadeira, tá? Mas o Nossos pessoal que a hereges gente. favoritos. Exatamente. Porque realmente tem. Eu acho que ainda tem muita gente que ouve a gente que é evangélico e que. Falar um pouquinho da importância da figura de São José, né? Como santo. Tá, como o pessoal não gosta de falar santo, né? Como. Olha. Pode falar, cara. Não, tá, mas não tô querendo escolher palavras em relação a isso, mas é porque é o seguinte. Uma coisa que foi me ajudando, por exemplo, a compreender a figura dos santos, tanto na Bíblia quanto fora, é você começar a pensar naquilo que você às vezes passa desapercebido na Bíblia, mas quando você para e pensa, não, olha só, por exemplo, São José, Deus quando virou homem na Terra, ele escolheu um homem para ser o pai dele. Sim. Ele que tinha um pai no céu e que era verdadeiramente pai dele no céu, ele escolheu um homem para ser pai dele aqui. Quando você começa a pensar e refletir nesses fatos que passam desapercebidos, você começa a entender a grandeza de certos personagens bíblicos, né? E fala um pouquinho pra gente sobre São José. Então, eu vou partir dessa imagem que tu falou aí, que é a imagem de São José dormindo, né? Só vocês entenderem, se vocês forem ler os evangelhos, vocês vão perceber que São José não conversou com anjo nenhum. São José teve uma revelação em sonho do anjo. Isso. Ou seja, não foi um retetés pentecostal. Entendeu? Não foi uma revelação num êxtase. Foi dormindo, cara. Ou seja, porque Deus, se a gente ler lá o texto do profeta Joel e outros textos, sempre foi uma das formas o mundo espiritual se comunicava com o mundo material é através do sonho. E existe uma tradição católica dizendo o seguinte, quando às vezes está faltando dinheiro, às vezes, né, tem um boleto para pagar, né? A gente pega o boleto e põe embaixo da imagem de São José dormindo, né, pedindo para que Deus nos dê uma direção. Porque foi o São José dormindo que ele recebeu a direção. Entendeu? Não se trata nem de... Aqui tem um símbolo muito importante. Não se trata nem de São José em silêncio. Se trata de José dormindo, porque o Senhor cuida dos seus enquanto eles dormem. Enquanto dorme. Que é o que está lá no Salmo. Cara, então assim, eu tenho uma imagem dessa, eu tenho aqui... minha mulher acha feia pra dedéu, porque às vezes tem uns que são feias mesmo. Tem, né, cara? Tem uns que são bem esquisitinhos. O Papa Francisco tem uma dessas, assim, lá no Vaticano. Eu imagino que deve ser um tamanho natural de tanto pro pepino que tem lá. Mas... Verdade. Então, assim, a gente... É uma visão do seguinte, olha... É Deus quem dirige a nossa história. E Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Esse é o ponto. É, de fato, confiança na divina providência. Eu não tenho o que fazer. Se eu não tenho o que fazer, eu vou botar isso debaixo da imagem de São José e pedir para que o Senhor ilumine e nos dê uma resposta enquanto eu durmo. Sim. Essa é a sacada do negócio. Isso resume bem, viu, a figura de São José, porque... Repito, não se trata nem só de fazer silêncio, mas de total inconsciência. Eu não posso fazer nada. É a entrega total à divina providência. Exatamente. Deus faz, Deus me avisa enquanto eu estou dormindo. E diz a Escritura que quando o anjo diz que está tendo problema por causa da perseguição, ele pega o menino e pega a virgem e se vão para o Egito na mesma hora. Vejam, turma boa. A gente se queixa às vezes que tem ruas na nossa cidade mal iluminadas.
Cara, no Oriente Médio não tinha poste de luz na rua naquela época. Era Não a tinha luz da asfalto, meu lua. Deus. Era a luz da lua. Põe a patroa em cima do jegue, um neném recém-nascido e vamos pro Egito, Pois é. sabe? Então, assim, essas coisas, elas moldam o caráter de uma pessoa. E é uma coisa que também que. O Gugu fala muito disso, né? Sim. Que. Olha só, não é só. Não é apenas a prontidão dele em obedecer. É que ele teve certeza que era Deus falando. Tipo assim, ele reconheceu, entendeu? Sim, Assim, se a gente ouve, será que a gente vai reconhecer e ter certeza que é Deus falando? Entendeu? sim. Tá entendendo? Esse é um detalhe também sobre muitos personagens bíblicos que a gente às vezes passa percebido também. Né? É, Como Moisés, Abraão, né? Tipo assim, pô, Moisés estava passando lá, de repente uma sarça ardente falou com ele e ele, é Deus. E tipo assim, você entendeu? é, Assim, esse cara, ele não era um qualquer que tava lá e de repente, ele realmente, ele tinha algo dentro dele que, que fez ele reconhecer isso aí, tipo assim. E o próprio São José, quando você vai estudar a história de São José, tem um livro agora da Biblioteca Católica que vê nesse, né, no acho que é o box, último né? que recebeu, né, É, o box, que é Vida e Glória de São José, que ele vai falando muito disso, tipo assim, cara, realmente é fantástico como que esses caras, né, os autores que a biblioteca traz, eles conseguem extrair, né, tipo, coisas tão preciosas da. E você vê que eles não fogem muito da escritura, tipo assim. Uma não, coisa não. que uma coisa que eu tinha de preconceito, né, com o católico antigamente, que eu pensava que era tudo uma invenção atrás de invenção, tipo, cara, não é, cara. Quando você pega e lê, você fala assim, cara, é só um trabalho realmente de uma exegese séria da escritura, entendeu? Que a gente que a gente felizmente não tem do lado protestante uma preocupação de uma exegese desse tipo, né? Mas que você vai vendo assim, cara, de fato, esse cara aqui, ele é tudo que esse povo diz e tá aqui na Bíblia também, entendeu? Sim, graças a Deus, assim, o estudo bíblico na Igreja Católica tá melhorando muito. Passou um tempo na geladeira, mas graças a Deus está melhorando muito. E aplicar a ideia é que as ideias principais das virtudes heróicas de cada santo esteja alicerçada na Escritura Sagrada. Né? E no caso de São José, que não houve nenhuma fala sequer, ele, evidentemente, né, as suas ações são interpretadas também a partir dos exemplos do Antigo Testamento. Sim. Então, por exemplo, o José, que foi o provedor da sua família no Egito, seria um tipo não só de Jesus, mas um tipo de José no Novo Testamento. Exato. Né? Então, assim, todas essas coisas, essa forma de ler a Escritura que não é tão literal, mas é um pouco mais cheias de alegorias e de analogias, fazem parte da interpretação bíblica da patrística. Sim, e essa coisa dessa interpretação por figuras, né, é uma coisa muito interessante. É muito bacana e é importante porque a gente precisa saber ser influenciado quase de uma maneira poética por essa interpretação. Mas senão a vida vai ficar muito difícil, vai ficar complexa. Sim, sim. Você vê, e a própria figura de José do Antigo Testamento é realmente uma figura muito clara de José do Novo Testamento. Porque você vê, como você falou, ele foi escolhido para sustentar a família. E quem era a família? Era Israel. Isso. E o José do Novo Testamento, ele é eleito por Deus o guardião e sustentáculo daquilo que é a gênese da nova Israel, que somos nós, que é a igreja, entendeu? Por isso que ele é patrono da igreja também. Exatamente. É o guardião custódio da igreja. Exatamente. E tipo, tudo. É muito interessante. Até a própria questão da. Hoje mesmo eu estava respondendo a pessoa que estava perguntando sobre, né? Que tá vindo para a igreja católica, tem muita dúvida, etc. Sim. E aí tem aquela pergunta que é comum e é compreensível, que é: mas a questão da virgindade perpétua, então quer dizer que José e Maria nunca tiveram relações e tal? Aí eu fui te explicando aquela questão, né, do que era comum, que muita gente também não sabe, que era comum em Israel você ter as pessoas que eram dedicadas, né, como se fosse hoje em dia
né, pessoas que se dedicam à vida religiosa e que escolhem, né, ter uma vida de abstenção, né? Sim. E nisso também você vê figura, porque, pô, José, o José Castíssimo, né, o São José Castíssimo, também está prefigurado no José lá, naquela passagem da mulher de Potifar, que ele foge, né? Então, tipo assim, tem muitos paralelos, é uma coisa muito impressionante. Mas é isso aí. Gente, então, ó, muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta, Tião? Mordecai? Pra fazer aqui pro Gustavo? Gente, deixa eu só resolver um problema que surgiu aqui, eu já venho. Tá bom? Tranquilo, fica à vontade. É aqui? Fazer o jabá. Faça. Jabá. Não, ele não vai responder, tu vai fazer pergunta? Não, tá. não ia fazer uma pergunta, não. Ia falar um negócio, mas eu acho que ia prolongar bastante. Não, mas faz o jabá, quando ele voltar, se tiver como, ele fala também. Não, faz o jabá só. Faz aí. Então, galera, www.irmãoscaverna.com.br, eu não lembro nunca. .com. Lá você vai encontrar nossos textos, a nossa página do Instagram, vai estar o link para o nosso loja virtual. Lá você encontra camisas de todos os tamanhos, há várias estampas boas pra caramba, legais, e xícaras. Tem bottom também? Não lembro. Não tem, só tem adesivo e xícara. E camisa. Então escolhe lá a tua estampa e só pedir. O envio é rápido. Qualidade é boa. E tá aí o Gustavo para provar que ele já comprou uma xícara, já comprou uma camisa. E também o nosso patrocinador Von Piper Oficial. Lá você encontra bermudas, shorts, camisa também, camisa lisa, sem estampa, só o básico mesmo. E com o cupom Irmãos Caverna você ganha 15% de desconto. Você pode botar em maiúsculo ou minúsculo, que vai dar tudo mesmo. Tudo junto, Irmãos Caverna sem o tio, 15% de desconto. Valeu? E o nosso apoio coletivo, apoia seu apoio coletivo. Nunca Apoio sei. coletivo. Apoio coletivo. Também tá no site. Também está no site, o link lá, só clicar e você vai direto para o nosso apoio coletivo. Também tem outra coisa. O curso Caverna dos Estudos também está no site. Também está no site. Você vai lá, clica e aproveita. Tá R$ 9,90 ainda? R$ 9,90 ainda. R$ 9,90 vai aumentar. Ainda. Eu já falei que 2022 é o ano última cavernístico. Vai vir muito projeto interessante. De verdade, estou bolando aqui. Vai. Feito, gurizada. Vocês desculpem a demora. É que bateu um cara entregando coisa aqui em casa. A essa hora. Uma hora. Caraca! E assim, minha patroa ficou assustada naturalmente, por isso que eu fui ali embaixo. Tá certo? Ele não pode voltar com carga. Eu já conheço. Pô. Não pode voltar com carga. Senão ganha menos. Não bate a meta do dia. Né? Pô, 10 da noite, né? Sacanagem. Se fosse no Rio, não ia não, porque ia tomar bala. Pois então, eu pensei assim, pego a arma, não pego. Mas, como eu tava falando assim, ano que vem, se tudo der certo, a Caverna dos Estudos vai mudar um pouco a proposta dela, o formato. Estou conversando com o senhor Gustavo aqui algumas coisas muito interessantes, já me deu uma ideia fantástica que eu vou ver se eu consigo colocar em prática. Mas é isso. Então aproveitem enquanto está nesse precinho de irmão, que é R$ 9,90. Porque o negócio vai mudar. Até porque, né, tá vindo a Tereza aí, daqui a pouco vem mais, eu preciso colocar comida dentro de casa. Temos que fazer dinheiro. E também entrem lá na Irmandade? Fraternidade São José. Isso. Valeu, galera. Entra lá, aproveita que isso aí é a reserva moral
da nossa sociedade. Cara, a gente tem. Não, é sério, cara, porque. E o link a tá na gente tem descrição tanta- desse vídeo aqui, tá? O link a da gente fraternidade tá aqui na descrição. tanta merda no Brasil. E quando tem coisa boa assim, cara, tipo, pô, a gente tem o Olavo e o Gugu, que falam português. E desses dois caras, tá vindo muita gente muito boa, cara. E, cara, a gente tem que agradecer muito a Deus, entendeu? E usar, né? E Pô, e utilizar. utilizar, eles estão vivos, cara. O Olavo, meu Deus, eu tô com. Pô, daqui a pouco não vai ter mais Olavo. O Gugu, a gente tem que sugar do Gugu também. Aí agora, tem Tadinho, a já é tão magrinho, mas tem que fraternidade. sugar mais dele. Pois é. Aí tem a fraternidade, tem muita gente boa, cara. Aí, o que acontece? Vocês gostam de show. Eu vou falar, vocês gostam de showzinho. Entendeu? Você gosta de terno estilo Didi. Cara, eu odeio isso. Tipo assim, o negócio só serve. Show. Se não serve, não serve, cara. Não adianta florear. Aí vocês gostam de show. Mas aí a gente tem a galera que faz o negócio sem frufru, coisa direita, que é o nosso arroz com feijão que alimenta. Entendeu? Cortes do Caverna. Isso aí, eu ia falar isso agora. Tem que pensar mais nisso, cara. Tem que fazer Velho, mais. eu vou dizer uma coisa pra você. Eu disse isso pro Caverna aqui. Isso era a melhor coisa que eu vi esses dias na internet. Um corte chamado Tião Misógino. Maravilhoso. Eu ria sozinho. Cara, que coisa fantástica aqui. Não, aquilo ali tinha que virar uma coisa escrita, tá ligado? Distribuir nas universidades. Maravilhosa. Caraca, vamos fazer isso, cara. Distribuindo na rural aqui. Na rua, panfleto. Procurem no YouTube Tião Misógino e mandem pro seu primo viado. Faça isso. Façam bem pra... Isso vai fazer mais bem ao Brasil que a reeleição do Bolsonaro. É verdade. Rapaz, aquele vídeo ali, ó, te falar, aquele recorte tem um poder de restauração de caráter maior do que muito conselho de muito padre por aí, rapaz. Maravilhoso. Aquilo ali, eu vou. Manda pro Jack esse recorte. Vou mandar esse recorte. Ele botar lá no Homens Fortes. Isso. Maravilha, gente. Muito obrigado, viu? Vou pedindo aqui que a patroa já tá me olhando com cara feia. Sim, cara. Obrigado você. Valeu. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe muito aí. Eu sou fã de vocês. E dizer pro pessoal que tá ouvindo, pessoal que os Irmãos Cavernas tem, vou fazer um jabá aqui. Os Irmãos Cavernas têm uma entre aspas, uma loja virtual onde tem camiseta, onde dá para fazer xícara. Eu já comprei a minha. Então, sim. Vamos lá, vamos meter a mão no bolso e comprar. A propaganda melhor é quando acontece isso aí, ó. É isso aí. Verdade. Aprovado. Tá bacana. E é bom o material. Aí, ó, viu? Obrigadão, cara. Gustavo, muito obrigado pela participação de novo. Vamos marcar próximas aí, porque, cara, cada vez que você vem é muito bom mesmo, muito legal. E assinem a Fraternidade São José, acompanhem o canal do Gustavo no YouTube. E é isso, gente. Vamos lá, vamos botar pra quebrar, porque o mundo precisa de homens de verdade, né? E é isso aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu. Até mais. Valeu.